meus amigos, eu estou aqui na Secretaria de Planejamento de Gramado para conversar com o secretário Rafael Bazan e com a secretária adjunta Thaís Ribeiro. Vamos falar como é que andam os trâmites do plano diretor. Vem comigo. Secretário Rafael, secretária Thaís, obrigado por me receber. A gente já fez aquela entrevista bacana, uma mesa redonda, com vários profissionais, o ex-secretário também de planejamento, sobre o plano diretor, explicando às pessoas sobre o plano diretor. Quem não viu, pode ver, vou deixar o link aqui para você assistir, caso você não tenha assistido ainda. E a gente queria saber agora como é que está o plano diretor. A Câmara volta do recesso na próxima segunda-feira, dia 21. E aí, já vai para ser votado ou ainda estão nas comissões? Como é que está isso? Tá. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui contigo, Kaique. Prazer estar falando aí para os teus espectadores. Apresentar a Thaís também, que é a adjunta que começou agora no início do ano com a gente aqui na Secretaria. Bom, então a gente protocolou ano passado, né, em setembro mais ou menos, o projeto de lei na Câmara. A Câmara achou por bem então fazer reuniões novamente com entidades e com bairros e tal. Então houve uma primeira fase, né, a primeira fase que a gente veio trabalhando em conjunto assim com a Câmara e com a comissão ao longo desses meses. Então foi uma primeira fase que foram reuniões lá na Câmara de Vereadores com as entidades, onde as entidades colocavam as suas questões em relação ao projeto de lei, né. Então essa primeira fase ela terminou e agora a gente está numa segunda fase, que é a Câmara fazendo compilação do que veio para eles das entidades. E a gente está trabalhando da seguinte forma: a Câmara se reúne entre eles debatem ali o que foi solicitado, vamos dizer assim, né, as questões que foram levantadas por essas entidades e representantes, e eles enviam um ofício para a gente da comissão. A comissão se reúne e a gente vai lá na Câmara e debate sobre o assunto em questão. Então a primeira foi um mês atrás, mais ou menos, foi sobre a Várzea Grande. Então a comunidade da Várzea Grande teve algumas demandas, né? A gente da comissão se reuniu, tem coisas que a gente disse ok, isso aqui a gente considera que tecnicamente que é importante alterar, que vamos dizer assim que são alterações que não desconfiguram a ideia do plano diretor, tipo, vamos dizer assim, algumas questões relacionadas a um aumento de uma área urbana em determinado local ali na Serra Grande que a gente considerou importante, algumas questões relacionadas com algumas questões de uso, assim, um pouco mais de liberação de algum tipo de uso, assim. Geralmente são coisas pontuais, né? Então ainda vão ter alterações. Isso. Então qual que é a ideia que a gente tem trabalhado com a Câmara? A Câmara envia, a gente debate, senta com eles, vamos aí e passa a página. Ok, a Várzea Grande pactuamos assim. Vamos para o próximo. Então a gente está devagar, a gente está, vamos dizer, avançando e encerrando os assuntos. E a ideia é a gente fazer uma retificativa única da lei antes da votação. Entendeu? Para não ter muitas emendas de vereadores e tal, que acaba podendo desconfigurar um pouco a ideia do projeto de lei, né? A concepção do então, projeto. Vocês estão construindo o projeto também, além da comunidade estar participando, junto com os vereadores, para não ter emenda. Isso, a ideia é essa, né? Claro que, vamos dizer, o vereador ele tem a prerrogativa dele de fazer emenda no projeto, né, alguns vereadores têm algumas ideias de fazer, isso ok, mas a ideia é que não tenham que as alterações mais, vamos dizer assim, mais contundentes venham do executivo, né? Então, assim, o projeto que está lá ainda vai sofrer alterações e quando for votado vai ser enviado um novo projeto com essas alterações. É uma mensagem retificativa. Né? Que ela retifica esses artigos que a gente está construindo junto com a Câmara e com os munícipes. Então, hoje à tarde a gente tem uma reunião lá na Câmara que a gente vai tratar, né, do bairro Bavária. E provavelmente aí nas próximas semanas a gente vai estar encerrando essa parte, né? A ideia é que em maio a gente consiga levar isso à votação. Aprovar em maio. Isso, a ideia é essa. Aí vamos supor, foi aprovado. O que acontece?
aí passa a valer o novo plano diretor, né? Então, mas aí já começam a valer as regras, não tem um prazo? Não, já começa, depois da sanção, né? Depois de sancionada a lei, ele passa a vigorar. Com todas aquelas alterações. Isso. O que a gente tem percebido, assim, né, no dia a dia aqui na Secretaria, né? A gente tem percebido, assim, uma diminuição, vamos dizer assim, de entradas de projeto, porque os profissionais do mercado imobiliário, os profissionais de arquitetura, de engenharia, eles já trabalham com uma perspectiva da lei nova, né? Então hoje quem está, vamos dizer assim, trabalhando, estudando alguma área, ele está estudando já com as duas leis, mas geralmente com a ideia de que a lei nova seja um pouco mais tem um pouco mais de potencial, vamos dizer assim, e a gente tem sentido essa diminuição da demanda aqui na Secretaria. As pessoas meio que esperando aprovar o plano para já dar entrada no projeto com as novas regras. Até porque a última alteração, né, grande alteração do plano foi 2014, né? Então faz um bom tempo. Faz uns 7 anos, né? Bom tempo que ele não é alterado. Assim. Para quem ainda está por fora, vamos resumidamente, o que vai mudar com o novo plano? Falar rapidinho alguns pontos? Certo. Bom, ele não é uma alteração, a gente costuma dizer assim, a alteração do plano diretor, né? Ele não é uma alteração da lei em si, mas ela é uma nova lei, né? Ela é uma nova ideia de cidade, né? Eu costumo sempre tocar nessa questão da ideia de cidade, né? Que vem lá da agenda estratégica, do plano de mobilidade, né? E esse novo plano diretor, ele tem que conversar com essa agenda estratégica, com esse plano de mobilidade, né? Então, assim, dos principais pontos que eu considero, assim, que esse plano diretor é um avanço, né? Ele vai permitir que os bairros sejam mais autossustentáveis, vamos dizer assim, né? Que a pessoa possa morar, trabalhar, estudar e, vamos dizer, ter uma vida de bairro um pouco mais autônoma do que hoje. Com comércio, com serviços, com tudo que hoje não pode, né? A gente tem muito... Gramado acabou crescendo nos últimos anos, assim, de forma horizontal, basicamente, né? E consumindo muito território, que é o termo técnico que a gente usa, né? Que é na forma de loteamento unifamiliar e loteamento unifamiliar. E esses loteamentos unifamiliares, basicamente, o que ele admite é a casa, é a residência, né? Então, para qualquer serviço, para qualquer questão que a pessoa tenha que resolver, ela tem que vir para o centro, né? E acaba gerando isso que a gente vê no dia a dia aqui, né? Essa questão desse movimento pendular, né? A pessoa sempre tem que vir para o centro para resolver qualquer coisa, né? Então a gente vê a questão de mobilidade é a mais evidente, né, que a gente tem, né? Fora isso, tem também a questão da alteração dos índices de construção. Isso. A alteração dos índices, assim, né? Ela é uma alteração que, em geral, ele tem um ganho um pouco de potencial, mas ele não é um ganho muito alto, vamos dizer assim, de potencial, né? E o objetivo mesmo é isso, é tornar esses bairros, né, autossustentáveis. Vamos dizer, um bairro como, a gente pode dar um exemplo assim, o bairro da região do Lago Negro, lá em cima, né? Hoje ele é um bairro único, exclusivamente residencial unifamiliar. Ele admite restaurante, mas pouca coisa, ele admite hotelaria até 40 unidades, sabe? Então a ideia desse plano é que, vamos dizer, naquele bairro possa ter um serviço, um comércio, entendeu? Um residencial plurifamiliar, sabe? Óbvio que sempre entendendo, né, a característica do bairro. Rural, né? também, né? Isso, a zona rural é uma que vai passar por uma transformação um pouco maior, né, vamos dizer assim. Até o projeto de lei que foi para a Câmara, né, nessa retificativa a gente vai reduzir um pouco assim a questão de a hotelaria, o número máximo de apartamentos seria 100, né? E o pessoal até da zona rural achou que ia ser um pouco demais, então a gente vai reduzir para 60, que ainda dá a possibilidade de ter um hotel, uma pequena pousada, um hotel no meio rural, que hoje o plano diretor basicamente ele inviabiliza, né? Porque o número máximo é 5 unidades, então ela é inviável, né? Mas claro, sempre com esse cuidado, assim, né? Com esse cuidado eu considero que a área rural é o nosso maior patrimônio, assim, sabe, de Gramado, que é o maior potencial também de Gramado para ter um turismo mais sustentável, assim, sabe? Eu acho que a área rural é que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, assim, em relação à paisagem e em relação a esse patrimônio, né? Que a área rural ela tem que manter essa característica rural, né? Quer acrescentar alguma coisa, Thaís? Acho que é isso, né? Basicamente, o Rafa já falou sobre tudo, mas o plano é basicamente isso, né? A gente pensar Gramado, né? Pensar Gramado daqui pra frente, o que a gente espera da cidade, como a gente quer que ela cresça, enfim. Então... A Thaís tem uma vasta experiência no serviço público, né?
ela era diretora, trabalhava na administração, e aí a gente ficou o ano inteiro, ano passado, sem um adjunto, né, aqui na Secretaria de Planejamento. Então, em conversa com o prefeito Nestor, a gente escolheu o nome da Thaís para estar aqui me auxiliando, né, para fazer a Thaís, geralmente, né, o pessoal acha que no planejamento tem que ser algum técnico, ou é engenheiro, ou é arquiteto e tal, né, mas então a gente faz essa junção aí, né, eu tenho esse lado técnico, né, de arquiteto, e a Thaís, a Thaís é formada em Direito, né, e tem essa experiência do serviço público muito mais do que eu. A gente vai se ajudando, e a Secretaria está de portas abertas para toda a comunidade, todo mundo que tiver dúvidas pontuais, enfim. Nossos técnicos, todo o corpo técnico, né, da Secretaria está à disposição para ajudar sempre que for necessário. Fora o plano diretor, como é que estão os trâmites aqui da Secretaria? Bom, então assim, o plano diretor é um tema importante, né, para a cidade, é um tema que toma bastante, vamos dizer assim, o nosso tempo, né, mas fora isso a gente tem o dia a dia natural aqui da Secretaria, né, e o nosso objetivo sempre é dar celeridade aos processos, né, é fazer com que o trâmite de aprovação de projeto ele seja dentro do rito, dentro do rigor da análise, né, das leis que regem, né, mas ele seja um trâmite com celeridade, né, para que as coisas se desenvolvam mesmo na cidade, né. Então a gente está com uma equipe muito bem alinhada, sabe, a gente faz reuniões assim, periódicas assim, né, para alinhar a equipe, e a gente tem tido uma boa resposta da comunidade em relação a isso. Muito bem. Quero agradecer então ao Rafael Bazan, a Thaís. Obrigado pela entrevista e para a gente esclarecer aí a comunidade, e sempre que tiver novidades a gente vai trazer as informações. Tá ótimo, obrigado, que aí que a gente está à disposição. Até a próxima.